Olá a todos, bem-vindos. Nesta aula vamos falar de inequações exponenciais. Avançando então já diretamente para o nosso primeiro problema, temos aqui uma inequação. Então, basicamente uma inequação é como se fosse uma equação, só que ao invés de termos um sinal de igual, vamos ter um sinal de maior ou de menor, que vai fazer com que no fim o nosso resultado não seja apenas um número, seja um intervalo de números. E esta é uma equação exponencial porque temos um x no expoente. E então a maneira de resolvermos as inequações exponenciais, a base vai ser muito parecido com o que fizemos na aula sobre as equações exponenciais. Portanto, nós não nos vamos preocupar muito com este maior, ele vai ter os seus truques que nós vamos ver à medida que fizermos os exercícios, mas a ideia fundamental, a ideia base da resolução deste tipo de problemas é que para nós resolvermos a inequação vamos reescrever o que está dos dois lados como potências da mesma base. E então aqui o 8 pode ser substituído por 2 ao cubo, que dá 8. Se nós não soubéssemos isso, ou se fosse um número mais difícil, o que podíamos fazer era decompor o número em fatores primos e veríamos, ok, então 8 neste caso, tenho aqui 3, 2, 8 é 2 ao cubo e fico com esta desigualdade que tenho aqui. E agora, como já tenho a mesma base, pura e simplesmente posso resolver a inequação apenas no expoente. Eu vou ficar com x mais 1 maior que 3. No fundo, subtraio um dos dois lados da inequação e acabo por ficar com x maior ou igual que 2. O que quer dizer que a solução desta inequação em particular são todos os números do 2 até ao mais infinito, do 2 para a frente. Vamos ver aqui mais alguns casos, isto é sempre muito parecido, portanto nós podemos ter uma situação destas em que temos aqui mais uns números, mas temos uma inequação e temos um x no expoente, continua a ser a mesma coisa. Primeiro começo por isolar a exponencial, ou seja, eu vou subtrair um dos dois lados da inequação, vou ficar com 3 levantado a 5x mais 1 maior que 9, decomponho o 9 em fatores primos, o 9 é igual a 3 ao quadrado, então posso substituir ali na inequação duas potências da mesma base, e então posso resolver a inequação apenas nos expoentes. Que agora só seguir as regras normais, subtrair 1, agora divido por 5 dos dois lados e por fim vou ter, neste caso, x maior do que 1/5. Quer dizer que a solução são todos os números do 1/5 aberto até ao mais infinito. E portanto isto é sempre relativamente parecido. Vamos aqui só mostrar-vos uma pequena situação que tem a ver com o ser das inequações. Este sinal de menos aqui antes da exponencial vai criar uma pequena diferença, que vai ser o seguinte. Portanto, eu tenho aqui o 13 do lado esquerdo, eu preciso do primeiro membro, se usarmos a linguagem matemática correta, preciso de tirar dali, vou subtrair 13 dos dois lados, vou ficar com menos 2 levantado a x mais 1, menor que 5 menos 13, que vou ficar com menos 2 levantado a x mais 1, menor que menos 8. E agora há aqui um passo que vocês já talvez não se lembrem, que é que eu vou tirar daqui os dois sinais de menos, só que ao fazê-lo, depois já vamos aqui voltar e acabar
a inequação, ao fazê-lo, este sinal de desigualdade vai virar ao contrário, passou de menor para maior. Então, já vamos acabar de resolver a inequação, vamos aqui só fazer um pequeno à parte para explicarmos porque é que isto acontece. Basicamente, quando nós mudamos o sinal aos dois lados da inequação, o que acontece é que estamos a mudar a ordem de grandeza. Vamos dar aqui um exemplo com números. Imaginem, se eu vos disser, por exemplo, que 5 é maior que 3, o que vocês sabem que é verdade, isto é verdade porque na reta real, se nós desenharmos aqui a reta real, está aqui o número 0, está aqui o número 3 e mais à frente está o número 5. E o 5 ser maior que o 3 quer dizer que o 5 na reta real está mais à direita que o 3. Agora, reparem o que é que acontece se eu multiplicar os dois lados por menos 1. Vou ficar com o menos 5 e com o menos 3. Se eu marcar estes outros números na reta real, agora eles aparecem nestas posições. E o menos 5 está à esquerda do menos 3. E então, quando eu multiplico os dois lados, quando mudo o sinal aos dois lados, a relação de grandeza inverteu. Foi isso que aconteceu neste passo. Nós tínhamos o menos 2 levantado a x mais 1 é menor que menos 8. Então, se eu trocar os sinais, o 2 levantado a x mais 1 é maior do que 8, que já fica como uma das equações que tivemos a fazer para trás. É só transformarmos o 8 em 2 ao cubo e podemos resolver a inequação nos expoentes. E, portanto, x maior que 3 menos 1, de onde x maior que 2, e a solução desta inequação é o conjunto dos números do 2 até ao mais infinito. Vamos continuar aqui a ver mais alguns exemplos. Portanto, aqui temos uma equação, uma inequação na mesma, um bocadinho diferente. Está aqui mais só para vos chamar a atenção uma coisa. Um erro muito comum que eu vejo, mesmo os meus alunos a fazerem, é olharem para esta expressão e multiplicarem estes dois números e ficarmos aqui com um 12 levantado a um menos x. Nós não podemos fazer esta multiplicação porque para multiplicarmos dois números eles têm que estar levantados ao mesmo expoente. E o 4, como não tem ali nada, é como se estivesse levantado a 1 e o 3 está levantado a 1 menos x. Quando eles estão levantados a expoentes diferentes, não os podemos multiplicar. Mas não faz mal, porque o que é que nós vamos fazer? Nós vamos isolar o 3 levantado a 1 menos x, porque isso é que é exponencial. E então, como é que vamos fazer isto? Vamos começar por subtrair um dos dois lados da equação e vamos ficar com o 4 vezes 3 levantado a 1 menos x menor que 108. Próximo passo, o que é que podemos fazer? Dividir os dois lados da equação por 4. Do lado esquerdo, corta o 4 com o 4. Fico só com o 3 levantado a 1 menos x. Do lado direito, 108 a dividir por 4. Podemos fazer aqui a conta. Cabe 2 vezes, sobram 2, desce o 8, cabe 7 vezes e dá 27. Ok, e já temos de novo uma equação exponencial, uma inequação exponencial como as que estávamos a ver. Vamos decompor o 27 em fatores primos. Divido por 3, dá 9, divido por 3, dá 3, divido por 3, dá 1. E então o 27 é 3 ao cubo, que podemos substituir e mais uma vez limitar-nos a resolver a inequação com os expoentes. Ou seja, o 1 menos x tem de ser menor ou igual que o 3. O menos x tem de ser menor ou igual que 2. E agora acontece de novo a situação, tenho ali o menos x, eu quero isolar é o x, vou multiplicar os dois lados por menos 1.
então vou ficar com x maior ou igual que menos 2. Reparem que o igual nunca lhe acontece nada. Se ele já estava na equação desde o início, continua lá sempre até ao fim. Se não estava, nunca vai ficar. A única coisa que pode mudar é o sinal de maior ou menor, que pode virar se multiplicarem os dois lados por um número negativo. E, portanto, a solução desta inequação era do x maior ou igual que menos 2, que é de menos 2 até ao mais infinito. Ok, agora temos aqui esta situação para vos mostrar uns casos especiais que têm agora a ver até com o que falámos na aula anterior sobre a função exponencial. Que é, nós temos uma inequação, mas temos uma inequação em que temos a exponencial menor que um número negativo. Quando isto acontecer, nós não precisamos sequer de resolver. Nós vamos só dizer que isto é uma equação impossível. Isto está relacionado com os motivos que falámos na aula de teoria, em que, se lembrarem, uma função exponencial, neste caso de base maior do que 1, tem um gráfico deste género. Portanto, esta função 3 levantada a x mais 1 tem um gráfico deste género e nunca pode dar nem zero, nem um número negativo. Quer dizer que, então, é completamente impossível dar menor que um número negativo e podemos imediatamente dizer que a solução é o conjunto vazio. Só tomem atenção a uma coisa: se eu tivesse uma coisa assim deste género, por exemplo, aqui já não era impossível, porque embora eu tenha um número negativo do lado direito, este número não é o que vai ficar aqui quando eu passar o menos 4 para o outro lado. Esta equação já seria possível se eu passasse o menos 4 para o outro lado. Era somar 4 dos dois lados e ficava com esta inequação que já era possível resolver. Portanto, só depois de isolarem a exponencial e se calhar que tem um número menor ou que zero ou com um número negativo é que podem dizer que é impossível. Mas então agora impõe-se uma outra questão que é: então, e o que é que acontece se tivermos um maior ao invés de termos um menor? É muito simples, isto chama-se uma condição universal. O que isto quer dizer é que esta condição, aquele 5 levantado a 2x mais 3 ser maior que menos 4, é verdade para todos os x's. Porque temos ali uma função exponencial e não importa qual é que é o valor do x, ela é sempre maior do que zero. E então a solução desta condição é o conjunto dos números reais. São dois casos especiais, que vem justamente da aula de teoria em que falámos da função exponencial e vimos o gráfico. Quem não souber do que estou a falar, vá ver no canal, há uma playlist sobre as funções exponenciais, está lá uma aula de teoria sobre a função exponencial. Ok, e agora, aproveitando até na aula de teoria, vamos agora falar aqui sobre uma outra situação também em que temos que saber um pouquinho de teoria, que é como é que nós resolvemos as inequações exponenciais quando a base é um número mais pequeno do que 1. Isto parece igualzinho às outras inequações, mas tem um bocadinho de teoria, que é, eu vou-vos mostrar aqui até duas resoluções possíveis para este problema. Resolução 1. Primeiro, vou transformar o 9 numa potência do 1/3. Como? Bem, o 9 é o mesmo que termos 3 ao quadrado. E então, o 3 ao quadrado é o mesmo que ter 1/3 levantado a menos 2. E quando nós olhamos para esta inequação, nós podemos pensar, bem, então agora já temos a mesma base, é só fazer x maior que menos 2.
Na verdade, não. A continuação correta desta inequação é x menor que menos 2. Mas porquê? O que é que está aqui a acontecer? É que como a base da exponencial é um número entre 0 e 1, positivo, mas entre 0 e 1, o gráfico desta função, deste 1/3 levantado a x, é uma função decrescente. O gráfico é uma coisa assim. E então a lógica aqui é que se nós queremos que o 1/3 levantado a x seja maior que o 1/3 levantado a menos 2, nós pensarmos em termos de gráfico, algures aqui está o ponto menos 2. Neste ponto, a função vale 1/3 levantado a menos 2. Se nós queremos que a função seja maior, que o resultado da função seja maior, como a função vem a descer, nós teremos que estar na zona onde ela é mais alta, que é para trás do menos 2. É para trás do menos 2 que a função é mais alta. E, portanto, a solução deste problema, a inequação em si já está resolvida, é só apresentarmos a solução. A solução é do menos infinito a menos 2. Isto leva-nos aqui a uma questão que é, bem, mas então agora vamos ter que decorar outra coisa, que é, quando tivermos uma base menor do que 1, tenho que me lembrar, no passo em que retiro as bases, tenho que virar o sinal de desigualdade, trocar de maior para menor ou vice-versa. Existe uma outra coisa que podem fazer, uma outra resolução alternativa, se não quiserem estar a decorar isto, que é reescreverem a inequação como uma potência de base maior do que 1. Ou seja, vamos aqui meter vamos fazer uma resolução alternativa. Então imaginem que tem esta inequação. E o que é que nós vamos fazer? Vamos reescrever antes o 1/3 levantado a x como 3 levantado a menos x. Recordando, mais uma vez, que invertermos, isto é uma regra das potências, quando nós temos assim um a sobre b levantado a k, isto é o mesmo que termos b sobre a levantado a menos k. Nas potências, trocarmos o numerador com o denominador é o mesmo que mudarmos o sinal do expoente. E então ficamos com esta inequação, 3 levantado a menos x maior que 9, que já é uma inequação com uma base maior do que 1, que se resolve como as inequações que vimos anteriormente. Já vamos meter aqui menos x maior que 2. E agora o que vai acontecer, para tirar dali aquele menos, o x tem de ser menor que menos 2, o que vai dar, naturalmente, a mesma solução do que se resolvermos pelo outro método. É só uma questão de preferência pessoal. Vocês ou decoram que quando tem uma base menor do que 1, no passo em que tiram as bases, têm que inverter o sinal, ou então passam a trabalhar sempre com potências de base maior do que 1, invertendo a fração e trocando o sinal ao expoente. Façam como vocês preferirem, como acharem mais fácil. Os meus alunos costumam fazer desta segunda maneira. Ok, vamos fazer mais uma destas, de novo. Portanto, como eu vos estava a sugerir, vamos, pelo segundo passo, transformarmos numa potência de base maior do que 1. Ou seja, o 1 meio levantado a 2x mais 1 é o mesmo que ter o inverso de 1 meio é 2, só que agora muda o sinal dos expoentes. Vai ficar levantado a menos 2x menos 1. Continua menor que 8. Ok, mas como nós já vimos várias vezes que o 8 é o mesmo que termos 2 ao cubo, já temos a mesma base e podemos trabalhar apenas com os expoentes. Somando 1 aos dois lados, vou ficar com menos 2x menor que 4. Se dividir por menos 2 dos dois lados, x
maior que menos 2. Atenção agora, quando dividimos por menos 2, dos dois lados, estamos a dividir por um número negativo, o sinal tem que virar o sinal da desigualdade. E, portanto, a solução, neste caso, é de menos 2 até mais infinito. Mais um exemplo. Aqui isto parece que intimida um bocadinho, mas não tem nada de especial para saber. É só lembrar-nos que 0,5 podíamos escrever como fração decimal, são 5 décimos, na verdade é um meio. Portanto, isto é uma inequação semelhante às que acabámos de fazer. Portanto, isto era o mesmo que termos 3 menos 1 meio levantado a x mais 4 maior ou igual que 1. Já agora, se alguém se estiver a perguntar porque é que eu pus aqui estes parênteses, para toda a fração estar levantada a x mais 4, se eu não pusesse os parênteses, só o 1 é que estava levantado a x mais 4, o 2 não era afetado pelo expoente. Ok, o que é que vamos fazer agora? Tirar dali o 3, subtrair 3 dos dois lados, vamos ficar com o menos 1 meio levantado a x mais 4, maior ou igual que menos 2. E agora vamos ter aqui várias transformações. Primeiro tenho números negativos dos dois lados, vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. E ao fazê-lo, o sinal da desigualdade vai virar. Escrevi aqui mal, tenho que virar o sinal justamente. Agora, vamos transformar um 1 meio numa potência de base maior que 1, vai dar 2 levantado a menos x menos 4, menor ou igual que 2. Finalmente temos potências da mesma base, vamos ter menos x menos 4, menor ou igual que 0, e então menos x menor ou igual que 4, e agora, para tirar dali o sinal de menos, o sinal da desigualdade volta a virar e fica com x maior que menos 4. E a solução deste problema é do menos 4 ao mais infinito. E agora vamos chegar aqui a umas inequações mais difíceis. Nós vimos algumas equações deste género quando fizemos a aula das equações, e vimos que este tipo de equações se resolve com uma mudança de variável. As inequações também se resolvem com a mesma mudança de variável. Portanto, nós vamos olhar para isto, vamos ver que temos aqui três coisas, que não dá para metermos uma de um lado, outra do outro e igualarmos as bases. E então, o truque de resolvermos isto vai ser fazermos uma mudança de variável, que é dizermos o y é igual a 2 levantado a x. E se escrevermos isso, a nossa inequação vai ficar y ao quadrado menos 9y mais 8 é maior que 0. E agora vamos resolver a inequação. Tomem cuidado, não se esqueçam de escrever este maior. Um erro muito comum é escreverem aqui o igual. Depois já vamos ver mais à frente que isto vai ser muito importante. Portanto, nós vamos escrever isto, só que agora, isto é uma equação do segundo grau, uma inequação, aliás, e o que nós sabemos resolver bem do segundo grau são as equações, porque podemos usar a fórmula resolvente. Então, nós agora o que vamos fazer é, vamos usar a fórmula resolvente para fazermos um cálculo auxiliar. Vamos resolver o y ao quadrado menos 9y mais 8 igual a 0. Vamos descobrir onde é que isto vale 0. E depois, a partir do conhecimento de que o gráfico desta função do segundo grau é uma parábola, vamos ver onde é que ela é positiva e onde é que ela é negativa. Portanto, vamos aplicar a fórmula resolvente. Portanto, para quem não se lembra, vamos aqui só meter a fórmula resolvente, seria y igual a menos b mais ou menos raiz de
b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2a. E se nós olharmos para a nossa equação, o a vale 1, que é o número que está a multiplicar pelo y ao quadrado. Estar ali escrito ou não estar é o mesmo. O b vale menos 9 e o c vale 8. E então, y é igual a menos b, que é 9, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que era menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8, tudo sobre 2 vezes 1. Ok, e agora vamos fazer esta conta. Eu vou saltar aqui um passinho. Podem fazer a conta na calculadora. Eu vou-vos meter já aqui o resultado. Isto tem duas soluções. Ou o y é 1 ou o y é 8. Mas isto diz-nos onde é que a equação dá zero, para que valores de y. E o que nós queríamos saber era onde é que a inequação é maior que zero. Então agora nós vamos pensar no gráfico. Nós sabemos que isto é uma parábola. Vamos desenhar aqui. Nós sabemos que temos uma parábola. E como o a da parábola é um número positivo, nós sabemos que a parábola tem uma concavidade voltada para cima. Ou seja, tem as pontas voltadas para cima. E acabamos de descobrir que tem um 0 em 1 e que tem outro 0 em 8. Isto quer dizer que a nossa parábola é positiva antes do 1 e depois do 8 e é negativa entre o 1 e o 8. Então agora, se nós pensarmos que queríamos a zona onde ela é positiva, podemos aqui regressar ao que estávamos a resolver e dizer, ok, então nós queremos que ou o y seja menor do que 1 ou o y seja maior do que 8. E agora sim resolvemos a inequação em termos de y. Só nos falta agora voltarmos ao x. Portanto, o y era 2 levantado a x. Voltarmos ao x e resolvermos as inequações em x, substituindo o y. Porque nós queríamos era resolver isto em x. O problema foi-nos colocado em termos de x. E então, aqui 2 levantado a x menor do que 1, vamos só recordar quando tínhamos o 1, podíamos sempre escrever como a base levantada a 0, ou 2 levantado a x maior do que 8, maior que 2 levantado a 3, que vai dar ou o x é menor que 0, ou o x é maior que 3. E, portanto, a solução deste problema é o intervalo de menos infinito a 0, união, com o intervalo de 3 a mais infinito. Portanto, só para recapitularmos, quando temos uma destas inequações que vemos que temos que fazer uma mudança de variável, fazemos a mudança de variável, reescrevemos a inequação na nova variável, neste caso no y, e depois fazemos um cálculo auxiliar, onde ao invés de termos a inequação, temos a equação, vemos quais são os zeros, e depois, a partir da ideia do gráfico da parábola, vemos onde é que é positiva ou negativa, para termos a solução da inequação, para finalmente voltarmos à variável original e obtermos a solução do problema. Vamos aqui ver mais um problema do mesmo género. Portanto, isto é feito exatamente da mesma maneira que o problema anterior. Portanto, tenho aqui um 3 levantado a 2x, que no fundo é como se fosse um 3 levantado a x ao quadrado. E tenho aqui uma destas inequações que vou ter que refazer uma mudança de variável. E então, a mudança de variável, neste caso, vai ser y é igual a 3 levantado a x. E se eu fizer aqui a mudança de variável, vou ter o y ao quadrado menos 8y menos 9 menor que 0. E vamos fazer o mesmo que no problema anterior. Tenho a inequação escrita em y
vou fazer o cálculo auxiliar de pegar na expressão, mas fazer antes uma equação, igualar a zero. Portanto, de novo, a fórmula resolvente. Desta vez os números é que não são os mesmos. Portanto, menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vou saltar o passo de fazer estas continhas todas. Podem fazer a conta na calculadora. Vou meter já aqui o resultado. E isto dá ou y é igual a 9 ou o y é igual a menos 1. E então, mais uma vez, pensando na parábola, isto é uma parábola de novo de concavidade voltada para cima, que tem um 0 em menos 1 e tem outro 0 em 9. E, portanto, positiva antes do menos 1 e depois do 9, e negativa entre o 1 e o 9. Portanto, recordando, ela é que tem a concavidade voltada para cima, porque o número que está aqui a multiplicar pelo y ao quadrado é positivo. Ok, agora, eu desta vez queria onde é que esta expressão era menor que 0, que era entre estes dois números, que é entre o menos 1 e o 9. Então, nós aqui vamos dizer, ok, então o que eu quero é que o y seja ao mesmo tempo maior que o menos 1 e que o y seja menor que 9. Reparem que há pouco tinha sido um ou porque queríamos as duas pontas. Agora, para estarmos na zona no meio, entre os dois números, temos que cumprir as duas condições ao mesmo tempo. Temos que estar ao mesmo tempo para a frente do menos 1 e para trás do 9. E para acabarmos de resolver o problema, basta agora voltarmos à variável original, que era o 3 levantado a x, que tinha substituído o y. E agora vai acontecer aqui um caso especial, porque 3 levantado a x maior que menos 1 é, tínhamos visto há pouco, uma condição universal. Quer dizer que isto é sempre verdade, e então não precisamos nos preocupar com isto. E basta resolvermos a segunda condição, que é 3 levantado a x menor que 9. O 9 é 3 ao quadrado. Isto vai dar x menor que 2. O que quer dizer que a solução do problema são todos os números do menos infinito até ao 2. Continuando, aqui também um tipo de inequação que está relacionado com algumas das equações mais difíceis que vimos na aula sobre equações. Portanto, nós quando olhamos para esta expressão, temos que ficar aqui alerta logo a uma coisa. Eu tenho um 5 que está levantado a x, depois tenho aqui uma outra parte que está levantada a menos x. E tal como vimos na aula das equações, o que nós vamos fazer aqui vai ser começarmos por separar este 5 em duas partes e aplicarmos uma regra das potências. Portanto, primeiro vamos ter aqui, isto vai ficar 5 levantado a 3 sobre 5 levantado a x, porque termos um x levantado a menos b é o mesmo que termos x levantado a sobre x levantado a b. Isto é uma das regras das potências. E agora que temos esta inequação escrita desta maneira, vamos passar tudo ao mesmo denominador. Como? Vou multiplicar os números que ainda não estão ao denominador 5 levantado a x por 5 levantado a x. E vou ficar com 5 levantado a x ao quadrado sobre 5 levantado a x menos 20 sobre 5 levantado a x menos, espera aí, eu escrevi aqui uma coisa mal, 20 vezes 5 levantado a x sobre 5 levantado a x menor que 5 ao cubo sobre 5 levantado a x. E agora, como tenho tudo ao mesmo denominador, que é um número positivo, posso pura e simplesmente cortar os denominadores.
Vamos aqui ainda simplificar isto um bocadinho. Tenho 5 elevado a x ao quadrado. Não posso multiplicar este 20 por este 5, pois tem expoentes diferentes. E aquele 5 ao cubo. Posso calcular o valor. 5 ao cubo dá 125. E finalmente, se eu passar o 125 para o lado de cá, quando acabo esta conta de escrever isto tudo, tenho uma inequação semelhante às últimas duas que estivemos a ver. E então, vamos nós fazer a mudança de variável. Y é igual a 5 elevado a x. E então a nossa inequação fica y ao quadrado menos 20y menos 125 menor que 0. E lá vamos nós seguir os mesmos passos. Fazemos um cálculo auxiliar em que fazemos antes a equação igual a 0. Portanto, olhando para isto na forma resolvente, o A é 1, o B é menos 20 e o C é menos 125. Descer um bocadinho. Okay? Então, aplicando a fórmula resolvente, y é igual a 20 mais ou menos raiz quadrada de menos 20 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 125, tudo sobre 2 vezes 1, que, como fiz nos outros casos, lá está, façam as continhas, confirmem os valores, mas eu aqui vou já meter os resultados. Ora bem, os 4 vezes 125 vai dar 400, vai dar 500, mais 20 ao quadrado 400. Vai dar 20 mais ou menos raiz de 900 sobre 2, raiz de 900 é 30, isto tudo no final vai dar y é igual a 25 ou y é igual a menos 5. Pronto, eu saltei aqui alguns passos porque eram só contas. Confirmem, façam as contas devagarinho, mas não fiz aqui nada de especial, foi só fazer a continha, podem confirmar numa calculadora. Agora que temos estas duas soluções, vamos lá pensar no gráfico da parábola, mais uma vez. Continuamos nestes exemplos todos, tivemos sempre a parábola com um A positivo, quer dizer que foi sempre uma parábola com a concavidade voltada para cima. Vamos lá desenhá-la. E, portanto, sabemos que temos um 0 em menos 5 e outro 0 em 25. Portanto, negativa no meio, positiva, neste caso, nas pontas. E nós queríamos, neste problema, de novo a zona negativa, que, portanto, vai ser entre o menos 5 e o 25. Ou seja, o que nós queremos é o y menor, estou a dizer mal, se queremos entre o menos 5 e o 25, queremos o y maior que menos 5 e, ao mesmo tempo, o y menor que 25 para estar ali no gráfico, nesta zona em que a função é negativa. Ok. E para acabarmos de resolver a inequação, só nos falta voltarmos à variável original, 5 elevado a x maior que menos 5 e 5 elevado a x menor que 25. 5 elevado a x maior que menos 5, põe-se de novo a questão de uma condição universal, sempre verdade, não precisamos nos preocupar com esta parte. E 5 elevado a x menor que 25 é o mesmo termos 5 elevado a x menor que 5 ao quadrado, que vai acabar por dar x menor que 2, o que quer dizer que a solução é de menos infinito, é o intervalo dos números de menos infinito até 2. Portanto,
Só que recordando, isto já vinha dos problemas das equações, quando virem assim uma expressão em que tens uma exponencial com um certo x e depois vem outra parte que tem a mesma variável no expoente, mas com o sinal trocado, têm que separar, passá-lo para baixo, passar tudo ao mesmo denominador e depois resolvendo da mesma maneira que resolvem as inequações que já vos tinha mostrado, neste caso das mudanças de variável. Por fim, só para vos mostrar uma outra coisa que pode acontecer, vocês podem ter inequações exponenciais misturadas com outros tipos de funções, a multiplicar ou a dividir. Quando acontecer terem uma situação destas, ou a multiplicar ou a dividir, a maneira de resolverem estas inequações é com um quadro de sinal. Então, por exemplo, nesta inequação, para vocês resolverem, primeiro vão fazer uma série de cálculos auxiliares em que vão estudar, vão descobrir onde é que cada uma das partes que compõem a inequação, cada um dos parênteses, é positivo ou é negativo. Então, vamos aqui estudar esta parte. Imagina, queremos ver onde é que o 3 levantado a x menos 9 é maior que 0. Tal como tivemos a ver, 3 levantado a x é maior que 9. 3 levantado a x é maior que 3 ao quadrado. E então isto acontece, o primeiro parêntese é maior que 0 para o x maior que 2. Agora, o segundo parênteses é uma parábola. É perfeitamente possível resolver aqui com um maior que 0. Já agora mostrar-vos como é que isto se faz. Ficava só assim, x ao quadrado é maior que 25, e nesta parte é que vocês se costumam agora enganar. Para o x ao quadrado ser maior que 25, ou o x é maior que 5, ou o x é menor que menos 5, ou seja, mais negativo ainda que o menos 5, tipo menos 6, menos 7, menos 8. Para ao quadrado, esse número dá maior que 25. Vocês costumam-se atrapalhar, vocês alunos, muito com estes sinais. Se aqui é um maior, se é um O ou um I, se aqui é um menor. Uma maneira de não se enganarem nisto, aproveitando o facto de ser uma parábola, é não pensarem nestas coisas que eu vos estou aqui a dizer e pensarem antes só nisto. Fazem, quando é uma parábola, descobrem onde é que vale 0, um bocadinho como tivemos a fazer nas inequações anteriores. Descobrem onde é que esta equação vale 0 e depois pensam no gráfico da parábola. E, portanto, esta parábola tem um 0 em menos 5, tem outro 0 em 5, e, portanto, vocês sabem que é negativa entre os zeros, positiva nas pontas, porque mais uma vez tem a concavidade voltada para cima. E escusam de estar aqui assim a pensar nestes sinais, se é um O, se é um I, se fica na mesma, se o sinal vira. Vocês costumam se atrapalhar muito com isto. E então, agora que preparamos as partes, basta-nos fazermos um quadro de sinal com as duas partes. Ou seja, se eu tenho duas coisas a multiplicar, maior que 0, vou fazer um quadro de sinal com essas duas coisas. Ou seja, quadrozinho de sinal aqui, uma linha para o 3 levantado a x menos 9, uma outra linha para o x ao quadrado menos 25 e finalmente uma linha para o produto destes dois fatores. Ok, o meu quadro vai começar em menos infinito e agora eu vou meter aqui os números que importam para este problema por ordem crescente. Portanto, eu vi que para o 3 levantado a x menos 9 o ponto importante era o 2, para a parábola era o menos 5 e o 5. Então vou marcar aqui o menos 5. Vamos lembrar-nos que entre quaisquer dois números tem que sempre deixar um espaço que representa os números que ficam entre eles. A única coisa que posso encostar é encostar o infinito aos números. E agora vamos preencher este quadro de sinal. E então, o 3 levantado a x menos 9, como tínhamos visto, era positivo do 2 para a frente.
Então quer dizer que ele vale 0 em 2, é positivo do 2 para a frente e negativo do 2 para trás. O x ao quadrado menos 25, temos aqui o gráfico ao lado, e é só copiarmos, vale 0 em menos 5 e em 5, é negativo entre os zeros e positivo nas pontas. E agora o produto que nos pediram é só usarmos a regra da multiplicação. Negativo com positivo dá negativo. Negativo vezes 0 dá 0. Negativo com negativo dá positivo. 0 vezes negativo dá 0. Positivo com negativo dá negativo. 0 com positivo dá 0. Positivo com positivo dá positivo. E então, se nos lembrarmos que lá em cima tinham-nos pedido onde é que esta multiplicação é maior que 0, esta multiplicação é maior que 0 nesta parte e nesta do quadro. Ou seja, a nossa solução é o intervalo de menos 5 a 2, união, com o intervalo de 5 até mais infinito. Portanto, basicamente, tem uma inequação para resolver, mas que é um produto de duas partes. Estudam cada uma das partes individualmente, das maneiras que vocês já conhecem, e depois fazem um quadro de sinal. Se for uma divisão, como é o caso do exemplo que eu vos vou mostrar agora, exatamente a mesma coisa. Portanto, vamos lá fazer os nossos cálculos auxiliares, que aqui até são um bocadinho mais fáceis. Portanto, temos o 2 levantado a x mais 5 menos 4. Eu quero ver onde é que isto é positivo, onde é que isto é negativo. Quero estudar o sinal disto. 2 levantado a x mais 5 maior que 4. O 4 pode ser reescrito como 2 ao quadrado, mesma base, posso tirar as bases. X mais 5 é maior que 2. O x é maior que menos 3. Quer dizer que esta função, que está no numerador da fração, é positiva do menos 3 para a frente, e será negativa do menos 3 para trás, e 0 em 3. O outro fator é muito fácil de estudar, x menos 1, por exemplo, se eu quiser ver onde é que isto é positivo, basta passar-me um 1 para o outro lado e fico com x maior do que 1. Ok, então temos toda a informação que precisamos e podemos fazer o nosso quadro de sinal. Portanto, vamos meter uma linha para o 2 levantado a x mais 5 menos 4, uma linha para o x menos 1 e outra para o quociente, para a divisão entre estes dois fatores. Vou escrever quociente para não estarmos a escrever aquela expressão que podia não caber aqui. E vamos cá marcar de novo os nossos números. Temos o menos infinito. O primeiro número dos que estudámos a aparecer aqui é o menos 3, porque os números têm que estar por ordem crescente aqui no cabeçalho. Depois um espaço. Depois o número 1. E finalmente o mais infinito. E então, agora, o 2 levantado a x mais 5 menos 4, vimos que era positivo do menos 3 para a frente. E por isso valia 0 em menos 3 e era negativo antes. O x menos 1, positivo do 1 para a frente, então valia 0 em 1 e era negativo antes. E mais uma vez, a regra dos sinais, cuidado só agora que estamos na divisão. Portanto, dividir negativo por negativo dá positivo. Dividir 0 por negativo dá 0. Dividir positivo por negativo dá negativo. Mas agora, no 1, dividir positivo por 0, divisão por 0 não existe. Este ponto é um não definido. Finalmente, à direita do 1, positivo por positivo dá positivo. Nós queríamos saber onde é que esta expressão era menor ou igual que 0. É nesta zona do quadro ou nesta. E, portanto, a solução do problema é o conjunto dos números de menos infinito até menos 3, união com os números do 1 ao mais infinito. Reparem
que no menos 3 o intervalo está fechado, porque em menos 3 a função vale 0 e nós queremos o enunciado pede-nos o menor ou igual que 0, mas em 1 já está aberto porque a conta que nos estão a pedir, como o x mais 1 está na parte de baixo, a conta nem sequer existe em 1. E então é só do 1 aberto para a frente. Espero que este vídeo vos tenha sido útil. Obrigado por terem visto até aqui e até ao próximo vídeo.